Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para a gente trabalhar um tema bem interessante e que me perguntaram também esses dias aqui no canal. Como se posicionar diante de pregações hereges ou como se posicionar diante de pregadores que pregam heresia? Bom, eu não sei qual foi o receio da pessoa que me fez essa pergunta, mas eu gostaria de trabalhar esse tema porque muitas pessoas têm um pouco de medo de ouvirem heresias, serem enganadas por algumas coisas. Tem gente que fica indignado quando vê pessoas pregando heresia e se dando bem, tendo lucro com isso, tendo muitos seguidores. Aí as pessoas começam a olhar e ver que muita gente está sendo enganada por aquilo, e aí aquilo já vai revoltando. Mas na verdade, eu tô aqui justamente para esclarecer esse tipo de coisa para vocês. Ninguém é enganado por pregador nenhum. A gente acredita que as pessoas estão sendo enganadas pelo pregador, mas na verdade as pessoas elas estão sendo enganadas pelo próprio pecado do coração delas. É o engano que está dentro delas que está se identificando com o engano que está saindo da boca do pregador. As pessoas que estão seguindo os pregadores hereges, na verdade estão se identificando com os enganos que eles acreditam. E é assim que a gente precisa entender. A única palavra que tem o poder de convencer e libertar o homem é a palavra de Deus e ela está acima de qualquer outra palavra. Qualquer pessoa que receber um discernimento do Espírito Santo, receber a revelação do Espírito Santo, automaticamente ela vai perceber a libertação e a diferença que existe. Quando uma pessoa ela não está encontrando a verdade de Deus, é porque está faltando dentro dela uma coisinha chamada temor. E eu queria chamar a sua atenção para o que a Bíblia diz lá no livro de Salmos, no capítulo 25, no verso 14. Eu estou aqui com uma versão da Almeida e ela diz assim, vamos lá. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Então veja, queridos, Deus, ele revela os seus segredos apenas às pessoas que o temem. Somente quem tem temor a Deus não ficará enganado. Quando você tem temor a Deus, o próprio Deus faz questão de se revelar a você e tirar de você os enganos que estão no seu coração. Então, quando uma pessoa que está sendo supostamente enganada por outra, ela passa a adquirir temor a Deus, automaticamente ela vai começar a receber as revelações de Deus, né? Quando eu digo revelações, eu estou me referindo ao entendimento puro da palavra, né? Ela vai começar a encontrar a verdade de Deus e ela mesma vai parar de se identificar com a pregação que nasce de um coração enganoso. Né? Então a gente tem que parar de acreditar que as heresias, que os pregadores hereges, porque eles têm muitos seguidores, é porque eles estão conseguindo enganar muita gente. Não, as pessoas já estão enganadas e por isso os seguem. Quando as pessoas encontrarem a verdade, elas mesmas vão parar de seguir esses pregadores. Elas estão enganadas pelo próprio engano do coração delas, ok? Então a gente precisa parar de se preocupar com isso. E a gente precisa parar de ter medo também de nós acabarmos acreditando nesse tipo de engano. Qualquer pessoa que se relaciona com Deus encontra a verdade. É impossível me relacionar com o Espírito da verdade e ficar confundido. Deus não é Deus de confusão. Então, se as pessoas não estão encontrando a verdade, está faltando essa coisinha dentro delas, temor. E como você deve proceder então diante de pregadores hereges? Primeira coisa, você precisa orar para discernir as coisas que estão no seu coração, as intenções do seu coração quando você ouve as heresias. Porque às vezes você está dando poder às heresias, acreditando demais nelas, acreditando que os hereges têm mais sucesso do que os pregadores da verdade. Isso é óbvio, isso já estava descrito por Jesus. Ele já tinha dito que largo é o caminho da perdição, estreito é o caminho que leva à salvação. Ele já tinha dito que seria assim. Por que é que a gente vai ficar indignado com esse tipo de coisa? Né? Os milagres de Jesus, o maior milagre de Jesus é um milagre invisível. Então a gente tem que parar de olhar para a multidão seguindo outras pessoas e acreditar que aquilo dali parece ou traz uma aparência de que Deus está lá. A gente tem que parar de ficar dando valor a números, multidões, dar valor a esse tipo de coisa, porque nós estamos olhando para o visível e esquecendo que o maior sinal de Deus é invisível, totalmente invisível, que é o arrependimento. Esse é o maior sinal de Deus para nós. E ninguém vai conseguir descobrir se o coração do outro se arrependeu de verdade ou não. Então,
não é um sinal visível. Então, multidões não é sinônimo de Deus, multidões não é sinônimo de nada. Quantas religiões existem no mundo aí? Vai lá pegar os árabes, os muçulmanos, eles têm multidões que os seguem, e significa que eles estão certos? Então, multidão não é sinônimo de Deus. A gente tem que parar de ter julgamento com os pregadores que pregam heresia e tem lá multidões os seguindo, tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é orar para que teu coração para que você tire do seu coração toda a indignação que existe aí dentro, essa comparação entre o justo e o injusto, o puro e o impuro, o santo e o pecador. Parar com essas comparações, tirar os seus olhos dos enganos, porque você olhar para os hereges, você também está sendo enganado. Você nunca vai encontrar na Bíblia um momento em que Jesus foi lá interromper a pregação dos hereges. Jesus não fazia isso. Quando os hereges vinham perguntar alguma coisa para ele, ele respondia, mas ele não ia atrás, ele não ia lá ficar tentando convencer ninguém da verdade que ele tinha. O próprio Pai atraía para ele as pessoas que temiam a Deus, né? Então o Pai trazia as pessoas até Jesus para ouvir o que ele tinha para dizer. Então, nós não temos que nos preocupar com a heresia das outras pessoas. E às vezes a gente também julga como herege uma pessoa que só porque ela não amadureceu alguns pontos do evangelho ainda, pregou uma coisa que não ficou tão clara ainda, a gente já taxa essa pessoa como herege. A gente precisa entender que cada pessoa está num nível de profundidade do evangelho. Às vezes aquela pessoa ela foi muito tratada na área do casamento, recebeu muita libertação de Deus na área do casamento, mas quando ela vai pregar sobre graça, ela ainda não discerniu, porque Deus não trabalhou essa área da vida dela. E aí ela vai acabar falando alguma coisa e pronto, já vem um monte de crente julgar essas pessoas. Então cada pessoa está num nível de profundidade do evangelho. O que você tem que se preocupar é com a sua própria fé, com a sua própria salvação, com a sua própria edificação, para que você seja feliz em Cristo, para que você desfrute de uma vida realmente livre em Cristo. E se você ficar olhando para os hereges, você já não está livre. Seus olhos ainda estão olhando para o homem, para o poder do homem, para o que o homem pode fazer, para as coisas que o homem é capaz de fazer. E o próprio João Batista, ele fala assim, olha, o homem não recebe nada se do céu não lhe for dado. Quando as pessoas ficaram preocupadas porque estavam seguindo mais Jesus do que ele, né? Então veja, a gente não tem que se preocupar com isso. Se aquelas pessoas estão crescendo, deixa elas crescerem. E nós não temos nada a ver com isso. Se preocupe com a sua edificação, com o seu propósito de vida, com o que Deus tem para você ser liberto, e o seu papel vai ser compartilhar com as outras pessoas o que Deus fez em você. Eu era cego, agora vejo. Então, é isso que você precisa aprender a fazer. Se Deus te libertou de alguma coisa, é isso que você precisa compartilhar com as pessoas. Então, se preocupe em ter a vida de Deus em você e levar aquilo que Deus fez em você para outras pessoas. Esse tem que ser o nosso principal objetivo. Então, ore para que você não fique enganado, né? Existem momentos em que a gente tem uma sensação de estar patinando espiritualmente, e aí a gente começa a colocar em questionamento se nós estamos realmente no caminho certo. Será que aquela pessoa deveria estar certa? Isso nos confunde um pouco, mas orando a gente vai ter a verdade. Né? Falando com Deus a gente vai descobrir se nós estamos no caminho certo ou não, se nós precisamos de mais alinhamento. Não é para eu ter medo das heresias. Eu não preciso ter esse medo, porque Deus não me deixa confundido. Ok? Eu, me relacionando com o Espírito da Verdade, eu nunca vou ficar enganado. Ele não deixa a gente permanecer no engano. Então, queridos, ore para que seu coração não julgue as outras pessoas, não fique indignados, não olhe para a quantidade de números de seguidores que elas têm, não olhe para o quanto elas estão aparentando felicidade, aparentando lucro, aparentando isso e aparentando aquilo. Se elas não tiverem vida com Deus, elas não têm a verdadeira felicidade. Então, para que você vai ficar considerando que o que ela tem é melhor do que o que você tem? Então, tire os seus olhos desse tipo de coisa para que você seja livre. Pare de olhar para o cisco que está no olho do teu irmão. Olha para a trave que está no teu, que é o que está incomodando você. Está incomodando você olhar para os hereges. Por quê? Então é isso que você precisa se preocupar. Bom, meus queridos, então, oração. Ore para que seu coração não julgue eles. Ore para que Deus revele a verdade para eles. Ore para que Deus revele a verdade para você. E ore para que Deus tire do seu coração todo esse sentimento de incredulidade na palavra de Deus, que fica achando que o engano parece que é mais poderoso do que a palavra de Deus. Não, não é. Não tem como ser mais poderoso. Não promove os mesmos frutos. A palavra de Deus promove um fruto que o engano jamais vai produzir. E é isso que importa. É nisso que a gente tem que ficar focado. Tá bom, pessoal? Bom, era isso, esse era o meu recadinho de hoje. Eu espero que você tenha entendido a mensagem e que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima. Tchau!